Estamos de volta aqui no nosso Podtex e hoje de novo com a presença do meu super co-host. Voltei, cara, voltei, porque não tem país, mas voltei. Valtinho, às vezes ele some, dá uma sumida aí, desaparecida. Tô andando muito com o Fabrício. Fica trabalhando demais aí, né? Pelo amor de Deus, cara. Boa, é isso aí, gente. Hoje é o episódio de número 24, ou para você que ainda gosta dos números ordinais, 24º, né? Como eu disse, tomei uma bronca da minha mãe, porque eu falava, vou lá no andar 100. Como assim? Não tem mais o 100º? Não, tem. Então estamos aqui no 24º aqui. E eu falo que agora, como ela virou ouvinte nata, né? Porque pelo menos um view da mãe a gente tem que ter, né? Senão lascou. Não, tem que curtir também. Tem que curtir. Inclusive, você que tá assistindo a gente já, curta, se inscreve, compartilha já agora, já pra você não perder mais tempo. Pra não perder o tempo, né? Boa, é isso aí. E aí, hoje, né, com um super convidado aí de novo, como a gente sempre fala aí, né, a ideia do nosso Podtex é falar sobre tecnologia, falar sobre negócios, falar de business, né? E conectar sempre uma coisa a outra para poder levar mais conhecimento, levar aí mais inovação, enfim, e às vezes gerar dúvidas para você, né? E a nossa ideia aqui é que sempre que eventualmente gerar uma dúvida, você poder nos procurar o nosso convidado, para poder esclarecer, poder evoluir, né? Porque de fato a tecnologia é um negócio que muda constantemente, é um processo que não pode parar, né? Então, hoje, fazer aí também os nossos agradecimentos iniciais aí pelo Estúdio DW, onde a gente está fazendo a nossa gravação. Agradecer ali a nossa amiga Brenda, né? Nosso time de marketing trabalhando sempre bastante nesse processo de roteiro, de gravação e tudo mais. E hoje, em especial, agradecer a minha super convidada Sofia Dutzelig ali, minha filhota veio hoje assistir a gente aqui, um beijão pra você, com certeza ela vai assistir, tá assistindo presencial e depois vai dar o view pra gente também no online, né, pra não deixar escapar, legal? Então hoje, recebendo aqui o Antonião, cara, conheci esse cara sensacional lá no DTEC, que é um projeto que a gente participa junto ali em São Bernardo do Campo, no Ciesp, onde a gente tem uma roda de conversa, uma roda de negócios lá para falar de tecnologia. Tive a oportunidade de conhecer ele já há algum tempo, a gente vem trocando umas figurinhas e hoje, pô, graças a Deus deu certo a gente trocar esse bate-papo aqui, né? E com certeza o Antônio é um cara que tem muita bagagem, muito conhecimento aí na área de tecnologia, na área de inovação, né? Ele vai falar um pouquinho sobre toda a sua história, sua trajetória, né? Vai contribuir aqui com a gente. Antônio, prazer aí, obrigado, né? Então pode se apresentar aí, falar um pouquinho da história, da trajetória aí. Rapaz, detalhe, o Antônio tá nervoso, que ele falou que ele nunca participou do podcast, né? Então é normal. Aí vai chegar no final e já tá fazendo dancinha pro TikTok, né? Acho que vai ser difícil a dancinha. Boa, Antônio. Não, mas é verdade. Eu primeiro, que legal que tá sendo com vocês. Legal. Bacana, obrigado pelo convite. Acho que eu não sou tudo isso que você falou, não. Mas minha trajetória dura bastante tempo. Eu estou bastante tempo atuando na área de TI. E eu brinco que a gente é uma resistência, né? Você começa a trilhar, né, a carreira profissional. Eu ainda adolescente decidi fazer por TI e nunca saí dessa trajetória, né? Sempre fui fiel a ela em todo o tempo na minha carreira. Eu acho que tudo começou, se eu falar para você, quando eu fiz colégio técnico de processamento de dados lá no antigo Colégio Brasília. Pô, Brasília é São Bernardo? São Bernardo. Olha lá. Eu sou de São Bernardo. Dia, né? Mas tem um Brasília novo, né, ali no Assunção, mas antes ele ficava ali próximo da Anchieta. Isso, exato. O que eu conheço é do Assunção ali. Não, o antigo. Por isso que eu falei que era o antigo, né? Depois, como todo mundo no ABC, né, fui fazer bacharel em matemática na Fundação Santo André. Na época era o clássico, você fazia processamento de dados e ia estudar na Fundação Santo André. Eu lembro que quando eu comecei a estudar, eu comecei a trabalhar numa farmácia, que era uma rede, na realidade, mas eu trabalhava numa loja, comecei como empacotador, passei para estoquista,
Aí o dono da empresa falou: você está fazendo processamento de dados? Estou. Vou te colocar lá no CPD. E aí eu falei: pô, tudo que eu quero, né? Isso aí, é a minha oportunidade. E aí foi quando eu comecei a ter contato programando em COBOL. Que delícia. Nossa. É muito bom, cara. É muito velho, né? Mas é muito bom, eu cara. brinco com o pessoal que eu comecei com o computador Cobra. Você chegou a conhecer? O Cobra, não. Não, Cobra era acrônimo de Computadores Brasileiros, era uma empresa do Banco do Brasil. Nossa. Que desenvolvia minis, né? Então você tinha os mainframes e tinha os minis, né? Uhum. Ainda na época que o mercado era fechado para importação. Aí fui fazer a faculdade, fui trocando de emprego, fui melhorando, né? De emprego. Começou a trabalhar com que ano lá? Com quantos anos você tinha? Cara, eu não tinha nem 18 anos. É. Era jovem, era um moleque. Que eu acho que isso hoje é até um dos assuntos polêmicos que eu vejo, né? A molecada hoje com 18 anos ainda não trabalha, cara. Nem decidiu o que quer fazer. A ainda. maioria... Muitos nem decidiram o que querem fazer. A maioria... Você hoje, como, inclusive, estando ali perto das universidades, tudo, com certeza tem esse olhar também. Não, é muito comum isso. Eu acho interessante isso, porque eu associo isso ao término do colégio técnico. Uhum. Eu acho que o colégio técnico dava oportunidade, principalmente já para dava quem uma vem abertura, né? Eu venho de baixa renda, né? Eu venho de uma família que é humilde. Então, assim... nós era pobre mesmo, é isso aí. Pobre a gente era pobre mesmo, Eu posso falar, eu era pobre, quer dizer, não sei se eu era, continua, né? Tá menos pobre, vai. Menos pobre. Tá menos pobre. Menos pobre. Mas eu lembro que para fazer o colégio Brasília e começar a fazer o curso técnico, tinha que trabalhar. Meu pai não tinha condição de pagar. Uhum. Então, eu tinha que trabalhar durante o dia e à noite para o colégio, fazer o colégio. Uhum. Né? E nem para a faculdade, não era possível. Eu queria ter feito engenharia. Meu sonho era fazer. Eu morava do lado da FEI. Meu sonho era fazer engenharia na FEI. Mas não dava, era o dia inteiro. Não dava para trabalhar. Meus pais não podiam bancar, então. Não tinha o que fazer. Tinha que fazer. Né? Tinha que estudar à noite. Tinha que estudar à noite, eram poucas as possibilidades. E aí fui trocando de emprego, parte da minha carreira, vou dizer assim, mais de 90% da minha carreira foi voltado no mundo automobilístico. Até porque a gente aqui no ABC também tinha muito essa força também ainda do mundo. Tem, né? Ainda tem, não, com certeza ainda tem. Mas eu acho que até anos atrás a nossa força ainda era muito maior. Né? A gente tinha uma força maior de Ford, que hoje não tem mais. A própria Volkswagen tinha muito mais força. Mas eu comecei trabalhando em autopeça, né? Estava no mundo automobilístico, mas nas autopeças. Né? E é interessante, porque para cada emprego, eu lembro de uma estatística, não sei se ela ainda é válida, mas para cada um emprego gerado na montadora, geravam 12 empregos em autopeças. Tá. Nas cadeias de autopeças. Cadeia. Por isso que a indústria automobilística e a indústria de construção civil são as duas principais que impactam o PIB, né? São elas que mais impactam o PIB. E aí fui trocando. Aí eu fiz pós-graduação na FEI, finalmente. Eu cheguei na FEI. Menos pobre, cheguei na FEI. Já fiz um curso de pós-graduação para engenheiros. A FEI reconhecia o curso da fundação como curso de engenharia, né, por causa da base, que era matemática. E com o tempo fui fazer MBA, e o último curso que eu fiz foi na Fundação Dom Cabral para conselheiro, né, governança corporativa. Então, assim, sempre estudando. Isso eu estou falando academicamente, não cheguei a fazer o curso para ser mestrado, essas coisas, doutorado, eu não fui para esse caminho, mas mais a caminho profissional. Agora, o resto é fazer curso direto, né? Da nova tecnologia. Para ficar se reciclando toda hora também, né? E quando foi que você resolveu abrir a própria empresa, abrir o próprio negócio? Você falou, eu comecei lá a trabalhar, você trilhou aí uma carreira meio que CLT. Né? Mas hoje eu sei que você tem a sua própria empresa. E quando que isso aconteceu e por quê? Eu ainda sou CLT. Tá. Né? A empresa justamente porque em alguns caminhos desses eu encontrei empregos que não eram CLT. Então necessitava abrir uma empresa. Né? E a Ana, que é minha esposa e sócia também trilhou caminhos aí não CLT.
Então precisava de uma empresa paralela. Então a gente criou a empresa e começou a funcionar uma empresa em body shop. Ah, tá. Agora a gente está mudando um pouco o estilo da empresa, o serviço e tudo mais, mas ela estava focada mais em body shop mesmo. Uhum. Em ofertar mão de obra para o Exato. mercado, né? Uhum. Para quem não tem ali a familiaridade com o termo body shop, é isso, é colocar prestadores de serviço para Para trabalhar trabalhar nas empresas. nas empresas e fazer a gestão dessas pessoas e às Dessa vezes do time, atividade. das atividades que, É. que ela vai falar. Pô, Legal. legal. Mas isso foi acontecendo ao longo do caminho. Acho que assim, na carreira eu falo assim, a gente encontra pontes e pedras, né? Uhum. Então você atravessa as pontes e contorna as pedras. Essas são algumas fases que você vai contornando e faz Que vai- parte da carreira. Vai trilhando. Legal. Bom, então, até já pegando esse gancho inicial aí do Antônio, né? Então, a ideia do podcast hoje é falar um pouco disso, né? Falar de uma trajetória de pessoas que percorrem um caminho, né, da tecnologia profissionalmente, de como que, de repente, a pessoa chegou no mercado de trabalho. O Antônio pode falar muito pra gente também de como que hoje você aí, jovem, né, tá, de repente, se preparando para poder entrar no mercado de tecnologia, né? E inclusive, pegar um gancho dele aqui até para pegar um spoiler da importância de falar outros idiomas, né? Pela informação que eu tenho aqui, o Antônio é quase um poliglota. Fala Poliglota. aí, a língua enroscou. Fala 4 idiomas, então a importância, inclusive, disso, né? De falar outros idiomas para viver esse ecossistema da tecnologia, principalmente hoje Legal. no mundo globalizado. Acho que isso, de fato, é muito importante, né, Antônio? Se você não falar outro idioma, você está preso você está limitado em termos de oportunidades de emprego, né? Uhum. Você fica limitado. Então, assim, falar outro idioma te abre algumas Então, portas. quais são os idiomas aí? Já conta, já mata a nossa curiosidade aí, né? Vai. Não, básico inglês. Aham. Né? Esse não tem como fugir, Esse né? não tem como fugir. Quem não tiver inglês está fora do mundo profissional. Uhum. E assim, quando eu entrei na área de TI, qualquer livro, qualquer manual era em inglês. Essa era a vantagem que a gente tinha, né? Porque a gente Então, era era forçado forçado, a aprender, exatamente. Então você já era forçado a entender alguma coisa escrito em inglês, a ler inglês. Né? Uhum. Isso já forçava bastante a situação. Uhum. Depois eu estava numa empresa. Foi um período que eu saí do mundo automobilístico e voltei, fui trabalhar com entretenimentos numa empresa do grupo da BMG Ariola. BMG é Bertelsmann Music Group, é um grupo alemão. Uhum. Eu fui trabalhar numa empresa chamada Sonopress que fazia o DVD, fazia os CDs e DVDs. E lá eu fiz um projeto SAP, implementação SAP, e era Brasil e México. Aí teve que falar espanhol. Então eu comecei a trabalhar com mexicano. A gente não falava espanhol, eles não falavam português. O projeto durou 1 ano e meio. No final desse 1 ano e meio, E a o gente portunhol é terrível, né? Porque não entende nem aqui nem lá, vira um Não, negócio... o portunhol acho que é o meu 5º idioma, né? O portunhol justamente é o meio do caminho entre tudo isso. Então, você começa falando o portunhol, vai melhorando, vai conhecendo, vai aperfeiçoando. Depois, na PSA, eu liderei um time na Argentina, então eu comecei a ter muito contato com a Argentina. Aí eu comecei a aprender que o espanhol do México era um e o espanhol da Argentina era outro diferente. Isso é verdade. Completamente diferente, né? Aí... Que é muito o que acontece com o inglês, né? Você pega o inglês britânico, do inglês americano, do inglês australiano, mudou muito, né? Muito. E o que todo mundo acha que é inglês, mas não é, né? Que é o indiano, né? Que só o indiano fala o inglês da Índia. Pois é. Agora você imagina se você numa reunião onde você, além de ter americano e inglês, você tem alemão, você tem francês, italiano, você tem indiano. É doideira. Você tá errado. Né? Mas Então, aí eu comecei a trabalhar com espanhol. Enquanto na PSA, eu fiquei 3 anos trabalhando na França. E aí fui responsável por um time que ficava na Espanha também. Aí descobri o espanhol original. Aí, ó, esse é o verdadeiro. Esse é o verdadeiro. Mas, e aí, muito contato na América Latina, então eu acabei me desenvolvendo espanhol. Detalhe, nunca fiz aula de espanhol. Que legal. Caramba, na raça Aprendi mesmo. na raça, e fui falando, fui aprendendo, fui aperfeiçoando, fui errando, fui acertando. Eu chegava a um ponto que às vezes eu pegava um táxi na Argentina e o cara achava que eu era argentino.
Caramba. Tamanho como eu estava tendo muito contato com eles e comecei a aperfeiçoar. Em 2001, quando eu cheguei no grupo PSA, né, que é Peugeot e Você é Citroën, obrigado a falar francês. Eu Já descobri- matei um quarto de idioma. eu cheguei assim, né, falei, bom, legal. Minha entrevista até com o francês que me contratou, que é meu amigo até hoje, foi em inglês, passamos para o espanhol. Aliás, minha entrevista durou 6 horas. Nossa. Caramba, Eu mas entrei teve 2 da churrasco tarde, saí às 8. Morrendo de sede, morrendo de fome, cansado. E na empresa que eu estava trabalhando, eu falei assim, ó, vou sair um pouquinho para resolver uma problema pessoal e volto, né? 5 minutinhos. Calma, cara. Eu lembro que era o começo do celular, né? Eu liguei para minha esposa, ela falou assim, "Ó, você não ligou para falar da entrevista? Então, acabou agora." Ela falou, só agora? Eu falei, ou o cara me odiou, ele gostou, não tem meio termo nessa história, né? Mas o contato dele eu consegui. Né? Mas aí eu falei, bom, com o inglês aqui eu vou dominar, né? Legal. Vou falar. Descobri que nenhum francês falava inglês. Que legal. Ah, Só o cara que Aí entrevistou. eu consegui até algumas pessoas que falavam espanhol, alguns que falavam inglês, mas tive que aprender francês na Francês. marra. cara, 2001. 2001 não tinha nenhum tradutor e nenhum celular, cara. Não você tinha. é. Malemar Não tinha tinha. 3G. Não tinha Google. É. O Google veio, acho que depois disso. Chegou depois? Ou tava chegando Tava ainda o chegando. Google. É que A gente o volta celular- à vista naquela Foi época. naquela transição de celular para smartphone. Ah, não, mas foi antes ainda. Isso foi antes do smartphone. Isso foi antes. Bem, 2001 não tinha smartphone. 2000 e... Não Porque eu tinha. lembro, eu comecei a trabalhar em 2002. 2001. Dois- Isso não é verdade. Autônomo, é verdade. não tinha, Era aquele celularzinho que tá linha verde ainda. Isso, isso. Era o startup. Nokia lá, que é o celular mais vendido até hoje na história do mundo, que é o Aquele Nokia. Nokia verdinho, né? É. E então, assim, tinha que começar a se. Vamos fazer francês. Aí francês você estudou. Aí eu estudei. Eu fazia todo dia das 6 da manhã até as 8h30 da manhã. Imersão total. Das 6h30 da manhã até as 8. Mas o negócio era bem cedo, eu ia bem cedo. Mas estava no Brasil, não. Estava no Brasil, Tava no ia Brasil. bem cedo Ah, tá. fazer esse curso. Antes de começar a trabalhar, porque senão não dava, era interrompido. É porque ele já aquecia, já entrava, já já. aquecia, já. Eu comecei a fazer esse curso em janeiro. Quando foi em março, a empresa falou: Ó, você vai ter que ir para a França para fazer uma imersão lá, uma semana, treinamento lá. Tinha uma É que o agenda francês pesada. não tá muito bom. Nossa, cara. E estava indo justamente com um colega que fazia o mesmo curso que eu, né? Que entrou na mesma época. Eu pedi tudo pra ver mais. o boletim, cara, só vai encher essa nota. Não, Passar Não, fome, aí- alguém tem que pedir comida aqui no negócio. Né? Aí a gente pegou um voo da Air France, né? É. Legal, na época servia ainda jantar. algumas Mas coisas, né? beleza, né? Quando a pessoa veio perguntar o menu, Já lascou. eu não entendi. Eu virei pro meu colega e falei assim: "Ô, Renato, você Que entendeu curso é esse que a gente tá Não entendi fazendo? nada, cara. Que curso que a gente fez? Eu acho que nós estamos ferrados essa semana, né? Se não vão, já começou Cara, assim. E aí a gente foi essa semana e, cara, foi assim. Era doido. Primeira vez que estava na França, né? A gente Tudo acordava novo, né? cedo para ir trabalhar, pegava ônibus, né? Caramba, Não cara. entendi essa coisa. Pô, vou pegar um ônibus? Não, pega o ônibus, ó, pega esse ônibus, você pega aqui, linha tal, desce ali, você tá na frente do escritório e tal. Com o tempo eu fui descobrir que isso era uma vantagem de qualidade de vida, mas É. na Naquele época não. momento, Você não. não tá né? a nossa cultura não deixava isso. E aí foi uma imersão total. Eu voltei de lá, quando voltei para a próxima aula com a professora, ela falou assim: nossa, o francês de vocês evoluiu muito. Muda de turma. Não tinha jeito, cara, só foi. É. Era francês o dia inteiro, né? E aí. Mas começou é a o tocar. melhor jeito de aprender, né? Tá Não tem aí como, mais cara. do que provado isso, né? Não, até o inglês, É. eu estava fazendo o curso e estava um pouco travado. Aí um dia a empresa que eu trabalhava mandou um americano que fazia parte do projeto, era a Rita. E meu gerente me chamou e falou: ó, preciso de um motorista para buscar o cara no hotel, né? Eu falei: mas eu não falo inglês, né? Ah, bicho, tá fazendo curso, se vira com o cara. Cheguei lá, um cara imenso. Eu tenho uns 2,10 metros de Pô, altura. e olha que pro Antônio falar que o cara era imenso, Não, né? é, Você imagina, né? Baixinho Porque... você não é também, né? Pois é. Baixinho sou eu. Pois é, Não, eu tenho 1,82 m. O cara Então, já tinha já tá 2 bom, metros Pronto, e algo, É né? o Oscar, o cara. Eu lembro que eu tinha aquele Corsinha 2 portas. O Pô, cara sentado, os joelhos
batia no painel, assim, né? Muito hilário. E eu Se lembro que eu tivesse cheguei, airbag, já era, tinha que desativar. eu cheguei pro cara e falou, não falo muito bem inglês, tal, não sei o que. Ele, aproveita a oportunidade e pratica comigo. Ok. Ok, né? Vambora. Bora, Você tá topando, É o que tem vambora. pra hoje. Eu sei que no final da visita desse cara, tava contando piada pra ele em inglês. Tá vendo? Evolui Então, muito. assim, isso só vai mesmo a hora que você é jogado no fogo. Fogo, é é isso isso aí. Não tem jeito. Então, foi assim que aprendi os idiomas. Assim, não fazia parte... De novo, pontes e pedras. Uhum. Não fazia parte do que eu tinha planejado. Eu não pensava que eu ia fazer um outro idioma. Eu, na minha humilde cultura pobre, eu falava assim, por que eu tô no Brasil e vou ter que aprender outro idioma? Quem vier pra cá que se vire pra aprender meu idioma, né? É igual- Aí você descobre, peraí, o mundo não é assim. Calma, tô errado, né? Tô errado. É. Né? Não, que país? Tem um país que é. Japão é assim? Não. Não, na própria França, os caras não gostam de falar Mas outra já língua. mudou. Já mudou. Hoje já Já mudou. mudou. Antes era terrível. Todo mundo que ia pra França antes comentava, o francês não gosta de falar inglês. Hoje você mudou que se muito vira pra se isso, comunicar, você que é o Exato. intruso, né? Tipo, Mas hoje o O mundo próprio fala americano, inglês. você chega nos Estados Unidos, você pode falar em espanhol, se você falar em chinês, o cara tenta entender. Entendi. Né? Então, Mas cara, uma mudança que eu vi no americano é que, assim, por default ele começa... É. E cortando tudo, né? Uhum. Ele corta tudo, né? Aí ele vê que você não entende nada, né? Você faz. Quando ele começa... E aí, quando ele vê assim, fala assim, mas por que o mundo não fala inglês? É tão fácil falar inglês? Por que vocês não aprendem a falar inglês? É, Agora que eles estão tendo que aprender outros idiomas, eles falam assim, pô, é difícil aprender outro idioma. lógico. Então agora eles falam assim, peraí, deixa eu falar um pouco mais devagar com você. Uhum. Inicialmente era falar alto. Alto e rápido. Aí eles descobriram, não, pode falar o mesmo tom de voz Não precisa gritar, e só falar um pouco mais rápido, passado. mais devagarzinho que eu entendo. Você vai né? pegando, né? É. E isso já mudou, acho que isso mudou muito. Eu Agora- acho que globalmente isso, né? Até mesmo a gente brasileiro, quando a gente pega alguém que é de fora, a gente já tira o pé do acelerador, você já evita falar gíria, você já tenta falar mais, Agora, hoje tá muito mais fácil aprender inglês. Então, sim, Você começa a assistir uma série, você muda por inglês, começa a ver legenda em Sim. português, muda para legenda em inglês. Com o tempo você tira a legenda. é. As músicas, né? Livro, hoje você compra um livro digital, você põe lá Na língua no que teu você quiser. Kindle, vai lá, você tem uma dúvida, você traduz na hora a dúvida. Então, assim, você tem muito mais acesso ao material em inglês. Uhum. Se você seguir influenciadores que falam dicas de inglês, você vai Também. estar também. no Instagram, você vai vendo dicas. Então, isso é muito fácil. É que ainda assim, que nem, eu ainda acho que o ponto focal aí foi o desafio. Porque que nem hoje, né? A gente até trouxe aqui a Rosana aqui. né? Então, Não. fala você, fica a Né, dica ó. aí. Tem algum podcast que a gente já gravou aí com a Rosana, professora de inglês. A gente falou bastante da importância de falar inglês, né, no mundo da tecnologia. Então, voltam alguns episódios lá, dá pra pegar algumas dicas legais lá. Ela falou que em 6 meses estudando, lógico, com o material dela, a dinâmica que ele tem da escola, ela consegue falar. Só que aquela coisa que nem, cara, na prática, beleza que você aprendeu, mas quero ver na prática. É o Falar, teoria, né? Na hora que entendeu? o cara A fala inglês, você tem que conversação. responder em inglês, né? Né? É. Tipo, e acho que esse é o desesperador, que assim, beleza, você faz inglês, você até entende alguma coisa. Agora, o ruim é você estar numa reunião, você tem que comunicar uma coisa importante ali. E, cara, tipo, você não tem prática aqui. Então. Não, e esse fator de destravar, eu falo isso pra todo mundo. Como o Antônio era pobre, né? Talvez hoje menos pobre. Mas é isso aí, eu tive a oportunidade de, por exemplo, fazer um intercâmbio, poder estudar ali numa janela de férias de 30 dias, com, sei lá, 38, 39 anos ou 40, não me recordo ao certo. E é o que você falou, o fato de você se emergir lá na língua e olhar pro lado e falar, cara, agora eu tenho que pegar um ônibus, agora eu tenho que fazer Tem que alguma se virar, coisa. né, cara? E só dá pra ser inglês, porque... ou se eu tentar falar em espanhol, mas eu não falo nada de espanhol, então é melhor eu tentar no pouco inglês que eu tenho do que talvez no espanhol que eu não tenha. Cara, isso dá uma destravada absurda, né? Absurda, né? Então, fica muito mais tranquilo, né? E foi até ontem, foi engraçado. A gente tava num almoço ali, né? E tinha uma galera da China ali fazendo também um lanche e tudo mais. E ali onde a gente tava tinha uns passeiozinhos de cavalo, né? Tava com a minha filha, ela chegou lá chegou uma menininha, chegou com o celularzinho assim, e ela escreveu em mandarim, né? O que ela queria dizer, e embaixo tava traduzido em português. Ai, Ela chegou pra mim, apontou o celular assim, né? E tava escrito, posso montar no cavalo?
Aí eu falei, eita, nós, mandarim eu não falo. Aí eu já perguntei pra ela, tá tudo bem? Você fala inglês? Aí ela falou, beleza, fala inglês. Falei, então vamos tentar te ajudar em inglês, que nesse seu mandarim aqui não vai rolar. Mas é legal, eu tenho assim, eu não sou um mega... não tenho a fluência que eu gostaria e que eu talvez quero ter ainda. Mas assim, pelo pouco que eu já falo, eu consegui transmitir a minha mensagem para ela. Mas hoje, com muito mais naturalidade que talvez 4 anos atrás, se eu visse aquela mensagem daquela menina, eu ia olhar e falar assim, cara, não fala inglês, I don't speak English, eu ia fugir do problema. Ou ia ser um celular conversando com o outro, né? Ou ia ser isso. Mas acho que aí tá a vantagem, você se desafiar, falar, peraí, deixa eu tentar usar essa oportunidade. Mas há 5 anos atrás, talvez eu pularia do problema. Ou eu ia fazer isso que ele falou, eu ia pegar o meu celular, responder e tá traduzir. Pra ela. Aquilo, certamente, né? Ainda a minha filha tava até brincando do meu lado. Pai, mas você falou isso errado. Eu falei, beleza, não tem problema. Mas eu falei, ela entendeu. Passou a mensagem. Passei a mensagem, ela entendeu que ia chegar a vez dela, que ela ia andar de cavalo, enfim. Mas verdade seja disso. Se eu tiver que fazer um teste em inglês, acho que eu não passo. Porque se você eu não falo aquele inglês certinho. A estrutura gramatical ali na ponta da língua, a minha professora falava que o meu inglês era aquele indígena. Vai, não sei o quê. Assim, eu falava, fome eu não passo. Isso aí. Não, mas eu lembro, eu tive uma professora de inglês que me ajudou muito. Isso não foi nem tanto no passado. E eu peguei um livro em inglês, né? Já nessa época do digital. Falei, deixa eu começar a ler esse livro aqui. Aí isso aqui tá... Have you been there? Falei, mas não é have you been there e tal. Você é professor de inglês? Você me ensinou errado ou esse livro está errado? Ela falou, nenhum dos dois. O livro está falando justamente como uma pessoa local fala. Aí ela virou para mim e falou assim, porque a gente não fala o português correto também. Pô, mas eu quero aprender esse inglês aqui. Não quero. Você fica bitolado de querer falar o certinho. A gente não fala o português correto. Isso verdade, aí. É verdade. Né? E aí eu sigo o Paul Cabane, não sei se vocês conhecem, é um francês que está no Brasil e faz comédia com essas experiências dele, né? Se é ele, eu não sei. Eu sigo alguns que faz isso daí. Eu de nome eu sou péssimo. E ele virou famoso. Ele recebeu o presidente da França aqui no Brasil, tem um monte de coisa. Paul Cabane, humor bem gostoso de escutar. Uhum. E ele tem uma piada que ele fala assim, eu fui, tu foi, ele começou a conjugar todos os verbos. Ficou lá decorando. Que ele era casado com uma brasileira e veio para o Brasil. Quando chegou aqui, chegou o vizinho dele e falou assim, e aí, nós vai lá naquele lugar lá? Pronto. Porque é assim. Então, assim, eu acho que às vezes você fica muito bitolado de falar assim, eu quero falar o certinho do que está no livro. Mas nem o americano, nem o britânico vai falar aquilo. Não fala. Não tem então, jeito. E quando você recebe um estrangeiro, você vê ele falando um monte de coisa errada, mas você entendeu o que ele te perguntou. E você responde no seu português, ele entende o que você está falando. É isso que você precisa... No idioma você precisa do quê? Ser entendido e se fazer entender. É isso aí. Acabou. Pronto. Acho que essa é a mensagem. A hora que você faz isso, cara, daí pra frente vai. Falou certo, falou errado. Mas faz isso no português. Também, né? Então é isso aí, ó. Hashtag fica a dica. Fale no errado, inglês mas ou no fale. idioma, fale inglês, fale errado, mas fale. Faça ser entendido, entenda. É isso aí. Né? E é isso aí. Quantas gente não muda de estado? E já não não entende o cara fala. Exato. Aqui no Brasil a Porque gente tem vive expressões isso, né? diferentes. Países grandes, na verdade, eu acho que tem bastante isso, né? A gente vai encontrar isso aqui no Brasil muito, porque a gente tem várias regiões. O próprio americano pega isso também bastante quando muda de região. Exato. Né? Eu acredito, nunca tive a oportunidade de ir, mas acho que na China deve acontecer a mesma coisa. Até lá tem vários dialetos. Vários dialetos, pela dimensão do país. A própria Espanha, que não é tão grande, você já encontra. O próprio, tem o espanhol, tem o que fala catalão, que fala ali na região de Barcelona, né? Então, enfim, é bastante comum. É isso. Mas legal, pra gente não perder aqui, vamos falar um pouco de ABC Valley, né? Estamos aqui com um dos caras aí que ajuda muito o projeto ABC Valley, né? A própria Ana, né, esposa dele, tá aqui com a gente. Ela não quis gravar com a gente hoje, né? Ficou com vergonha, acho. Mas a gente vai puxar ela pra
para um próximo bate-papo para explorar ainda mais, né, da questão da ABC Valley. Explica para a gente um pouco, Antônio, o que é o projeto ABC Valley que a gente tem aqui no ABC, né? Qual que é a ideia, qual que é a missão, como que as pessoas podem participar? Fala um pouquinho para a gente. Falo. Mas antes até vou falar um pouco da minha experiência. Então né? bora, fala aí. Lá pelos anos de 2016, 2017, eu fui fazer um Innovation Day na PSA, né? E tentando trazer a cultura da inovação para a empresa e tudo mais. E lá na fábrica, em Porto Real, no Rio de Janeiro, alguém chegou para mim e falou assim, ó, tem um pessoal aqui que é de startup, quer trazer eles para falar? Atrás, né? Vem 3 moleque. Porque acho que não tinha nem formação ainda na faculdade, né? Que é aquele preconceito Total que a gente tem estrutural, é. né? Bom, deixa eles falar, mas vamos falar do quê? Comunidade startup. Falei, que porcaria é essa? Fui lá no celular procurar que era comunidade startup, entendi alguma coisa e tal. E eles falaram muito bem, apresentaram muito bem, falaram das startups. Eu voltei para casa e falei para Ana, a Ana estava começando a preparar o mestrado dela em startup, depois ela te conta essa história. Tá vendo, Ana? Ó, já não tem jeito, você vai ter que vir gravar. Já te denunciei. Eu não tô olhando para ela ali, tô olhando para a câmera aqui, mas ela tá me ouvindo. Então, aí eu falei assim, tem um tal de Rio Sul Valley, que a região é conhecida lá como Rio Sul, né? Ela falou, será que existe um ABC Valley? Né? Ou um São Paulo Valley, né? Alguma coisa assim. Aí ela foi procurar e achou o ABC Valley. Né? Não é que tinha mesmo? Tinha mesmo. E ela começou a participar e tal, de alguns eventos e tudo mais, e veio a pandemia. Uhum. E ela falou, bom, legal, porque o meu mestrado vai ser com startup, eu vou ter acesso às startups. E aí fomos conhecer o que era essa coisa de cultura de comunidade de inovação. E comunidade de inovação nasce na alusão do Silicon Valley. Uhum. E aí você começa a ter o quê? A criação de comunidades de inovação, tentando fortalecer aí a cultura de inovação, de startup dentro de uma região. E assim foi criado o ABC Valley lá em 2018. Um grupo de jovens empreendedores com foco no digital, tentando construir uma empresa startup que ninguém conhecia muito direito, começaram um grupo que chamou ABC Valley. Uhum. Então foi antes da gente, não fomos nós que criamos. Fundaram, né? E lá em 2020, já na pandemia, precisava de voluntários e tudo mais, a Ana falou, você não quer vir? E eu na empresa ia passar por uma fusão, né? A Fiat e a Peugeot iam se juntar. Eu falei, poxa, a Fiat é muito maior que a gente aqui, que a Peugeot. E se eu perder meu emprego, né? Se eu perder meu emprego, ser engolido não era óbvio para cá, né? Mas se eu perder meu emprego, eu com mais de 50 anos, tô ferrado, né? Já bate o medo. Aí ela falou, vai para uma comunidade, pelo menos você vai vendo, né? Conhecendo uma comunidade, dá um upgrade moderno no currículo e de repente monta uma startup. Bom, a gente começou a ser voluntário. Hoje eu falo para você assim, tem uma centena de comunidades de startups no Brasil. Elas são conectadas via a Associação Brasileira de Startups e seguem alguns conceitos. Primeiro, não tem empresa. A ABC Valley é uma comunidade, não tem nem CNPJ. Não tem, não é para ter. Uhum. Por não ter CNPJ, não tem cobrança, não tem dinheiro, não tem cobra aqui, cobra ali, cobra... Não tem isso. Uhum. Então, qualquer evento ABC Valley é feito por voluntários, gratuitamente, para pessoas que vão assistir gratuitamente. Que legal. Então, tem eventos focados em vendas, tem eventos focados em tecnologia, tem meetups específicos. Então, vamos fazer um meetup para falar de IA, vamos fazer meetup para falar sobre tal tecnologia. E aí juntam as pessoas que querem, né? Normalmente num lugar público. Que alguém tem que doar o espaço. Vai doar o espaço, né? E assim é que funcionam as comunidades. E elas são integradas. Então a Ana, por exemplo, ela tem contato com todas as comunidades do Brasil, praticamente. Ela conhece quase todo mundo. Uhum. A Ana ainda participou do grupo que fez um projeto dentro do G20 chamado Startup 20. Então ela ainda viajou o Brasil aí, conhecendo algumas regiões, alguns ecossistemas. E isso monta esse ecossistema de inovação, de transformação digital, sabendo que quem está no meio desse projeto, quem está no foco, são as startups. Uhum. Então, muitas vezes a startup surge de uma ideia, surge de pessoas que não têm nem dinheiro para investir. Uhum.
Então, você está ali para dar apoio a esses empreendedores digitais que a gente chama. Tá. E assim, como que você enxerga? Qual é o fomento que isso, de repente, gera para a economia, para a indústria, né? E se tem alguma startup que a gente hoje pode falar, cara, esse cara nasceu da ABC Valley. Tipo um case mesmo. É, um case. Tem vários. Benefício, eu vou te falar assim. Lógico que a gente trabalha com a comunidade buscando o quê? Criar um ambiente propício para a inovação. Certo. Desde a criação da ABC Valley, por tantos voluntários que passaram por lá, hoje nasceu Parque Tecnológico Santo André, Parque Tecnológico São Caetano, o CEITEC em São Bernardo, que é um parque tecnológico, a gente esteve lá. Conhecendo lá. Né? Nasceram hubs aqui no ABC. As universidades, a USCS, tem investido fortemente, tem o Inova USCS, tem um projeto voltado à medicina, inovação na medicina. A UFABC tem vários projetos de inovação. Né? A FEI e a Mauá são universidades, são faculdades de engenharia hoje, que são a referência no mundo da engenharia, que inclusive estão se juntando com outras faculdades de engenharia para redefinir a engenharia no Brasil. Uia. Entendeu? Então você começa a ver o quê? Essa cultura da inovação acontecendo em vários pontos dentro do ABC. Uhum. Isso é graças a ter uma comunidade de inovação que está trazendo essa cultura. Porque pouco a pouco, em cada evento, em cada postagem, em cada acontecimento, você coloca a cultura da inovação em foco. Sim. Então, eu acho assim, se você falar, o ABC Valley deu frutos? Vários, todos esses. Startup tem várias. Hoje tem dono de startup que anda de carro blindado, que tem 12 mil clientes. Caramba. Você tem pessoas que vivem da sua startup. Tem várias. Tem todo um ecossistema por detrás aí funcionando. E esses, tem muitos que hoje... Tem um exemplo de uma startup que ela tem sucesso hoje, mas no momento em que a pessoa estava separado, sem dinheiro, sem nada, ele parou num bar. Posso trazer ele um dia para contar essa história. Ele parou num bar. Boa. Ele conheceu uma pessoa de startup. Levou ele para um evento que chamava Problema Solução. As pessoas põem problema e as próprias pessoas na roda de mesa trazem algumas soluções. Uhum. Ele tinha vários problemas, desiludido, assim, bem até triste, e ele começou a ver várias soluções. E ele conheceu pessoas... E aí você vê em ângulos diferentes, né? Porque às vezes quem te dá a solução... Outra coisa da comunidade de inovação, trazer o quê? Conexões espontâneas entre as pessoas. Uhum. Depois que ele conheceu alguns ali, ele entrou em contato direto e falou assim, olha, você comentou ali isso aqui, mas eu não estou conseguindo aplicar para mim. Você me ajuda? Peraí, eu vou aí amanhã, te ajudo. Uia. E esse espírito de colaboração é que faz com que a comunidade fique viva. Uhum. Entre as pessoas. Não entre os voluntários, mas entre as pessoas. Uhum. Isso é que é importante. O dia que essa comunidade começar a virar bem essa conexão autônoma, não precisa nem mais de voluntário, ela vai Fluir naturalmente. Fluir organicamente, naturalmente. né? E hoje ele é a pessoa que comanda o problema-solução que tem hoje na ABC Valley, porque ele falou assim, lá no passado eu fui ajudado por isso. Isso me tirou aqui, me fez crescer. Então agora ele vem doar para fazer crescer. Que legal. Isso é muito do que a gente fala, né, Valtinho? Que da hora. Que é o que a gente até às vezes falou, né? Às vezes a gente conversando aqui no Podtex, cara, pode ter um cara nessa situação hoje, talvez ouvindo a gente falar aqui, Com certeza. falar, cara, eu tô desesperado, não encontro saída, não encontro solução. Pô, o Antônio falou de um tal de problema-solução. Cara, onde é que acontece isso? Aonde é que eu posso... Aí o cara vai... A gente só acende a chama, né? É isso aí. E aí isso vira um gatilho pro cara e dá uma virada de chave na vida dele E extraordinária. como saber desses eventos? Só seguir no Instagram, Boa, ABC Valley Oficial. @ABC Valley Oficial. @ABC Valley Oficial. Uhum. Todos os eventos são gratuitos. O ABC Valley tá no Instagram, tá no Facebook. Quais as outras redes? Que Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. Legal. Tem um conteúdo no YouTube também. Legal. Legal. E sempre
só procurar por ABC Vale. ABC Vale Oficial. Ah, legal. E aí você comentou que lá atrás, quando você, Ana, sentou lá e procurou a ABC Vale e achou. Tem o São Paulo Vale? Existe isso também? Ou não tem? A comunidade da capital paulista, ela chama 011. Escrito, 011. 11, legal. E é a primeira comunidade do Brasil, a maior e a mais forte que nós temos, obviamente. Legal. E o cara que fundou a ABC Vale hoje ainda participa da comunidade ou não mais? Todos, praticamente. Todos participam da comunidade ainda. Mais ativo, alguns menos ativos, alguns têm que dar mais foco nos seus projetos. Aqui também hoje. tem muito do negócio, do momento, né? Exato. E às vezes eu tô num momento que eu consigo doar um pouco mais, às vezes eu tô num momento que eu consigo doar um pouco Exatamente. menos, né? Eu acho que isso muito é o centro Por isso que da a comunidade. cultura do voluntarismo dentro da comunidade é você formar pessoas que possam dar continuidade ao projeto. Sim. Né? Então tem que... Vai avançando. Conforme vai entrando voluntários e vai seguindo, você não consegue fazer tudo sozinho. Impossível. E são fases também, né? São fases. E tem que falar que assim, o legal é que você, que nem no caso, você começa com uma demanda que é naquela aquela realidade, aquela situação, você passa por ela, aí entra alguém com uma nova demanda, uma pessoa com outra mentalidade, uma outra época, outra pegada mesmo de mente de atualização. A questão é se ajudar, né? É isso aí. Então, assim, outro case importante para ressaltar, nós importamos na ABC Vale também algumas startups de outros estados. Puxa pra cá. Houveram, por exemplo, tem startup que nasceu no Amapá e que se instalou em Santo André, por exemplo. E não é só uma, não. Tem algumas já. Que legal. Entendeu? Porque às vezes o cara lá não consegue, talvez, porque ter teve recurso, ter não sei se você comunidade. lembra que teve um apagão de vários dias lá no Amapá. De energia. De energia elétrica. Pois é, nesse momento ele atendia o Brasil. E aí ele ficou sem energia elétrica e ficou sem atender o Brasil. Então, caramba. Aí ele sentiu a necessidade de sair. Aí ele fez uma pesquisa e tudo mais. Ele já conhecia alguém na ABC Vale. E ele gerou essa força. Aí tem a Tucuju Vale lá. E tem a ABC Vale aqui. E aí tem uma ponte de conexão entre as duas bastante forte. E não tem como a gente negar isso, né? São Paulo, Grande São Paulo, é uma mega força do Brasil, né? Então, isso acaba também ajudando um pouco as empresas, de repente, chegar um pouquinho mais para cá, para usar um pouco esse fôlego e... Não tem como negar que São Paulo é onde acontecem os negócios. Então, você quer fazer negócio, às vezes você tem que estar em São Paulo. É muito mais fácil você ir até o local onde você tem um cliente e tudo mais. Então, essa força, até ele, de repente... ele não precisa se desvincular totalmente, por exemplo, do Amapá, mas ele puxa um braço para cá, ganha essa força, inclusive consegue devolver depois para a origem dele tudo aquilo que ele se beneficiou daqui, né? Concorda que é bom a gente fazer isso? Não, eu acho maravilhoso. Você movimenta o Brasil, né? Com certeza. Sim. Certeza. Isso eu acho isso fantástico. Tem coisa muito bonita acontecendo no Amapá. Tem coisa muito bonita acontecendo no Acre. Tem coisa muito bonita acontecendo em Mato Grosso. Em estados que a gente acha que não tem inovação. Mas por estar distante, eles têm outras dores. Exato. Né? Legal, é interessante quando você está nesse mundo e você começa a conhecer o que acontece em cada região. E aí você falou aí de inovação, né? Então, até para a gente entrar no tema aqui, então, o que de fato, né, a gente pode dizer que é uma transformação digital, né? Então, por onde começa, né? O que na prática é realmente a transformação digital que a gente ouve falar aí para todo lugar, né? Estamos vivendo uma grande transformação digital, enfim, né? Então, posso viajar na maionese aqui? Pode, vamos lá. A gente tá lá tá o nosso time, a gente tá com 43, então dá para a gente explorar muito. Eu vou falar rapidamente um pouco de histórico. Por que a gente fala o 4.0? Tá ligado à Revolução Industrial. Porque tá ligado... Que é a indústria 4.0, né? Que muito se fala agora. Né? E por que você associa isso à indústria? Então, só voltar lá no século XVI, 1760, mais ou menos em 1760, quando aconteceu a Revolução Industrial 1.0. O que ela fez? Você começava a colocar tração animal, né? Então, não sei se você olhar nessa época, você vai ver que as fábricas eram altas. Sim. Né? Você sabe por que elas eram altas? Direito alto. Por que elas eram altas? Não vou arriscar responder aqui, nunca fui bom de história, sempre gostei de matemática. Eu só ia bem, aquele, né? Eu só ia bem de matemática. Eu também, era o cara que só ia bem em matemática.
o que acontecia? Você colocava tração animal para girar um pino mestre. Esse pino mestre ele ia desde de baixo até lá em cima no alto, no 10º andar, sei lá. Pra girar tudo. Ele girava e ele que dava atração para as outras máquinas com correias, né? Poder fazer a máquina movimentar. E um animal aqui movimentando, né? Um cavalo movimentando aqui esse eixo central. Por isso essas fábricas eram altas. Hoje a gente tem as fábricas mais horizontais, né? Mas elas eram verticais. Que era pra poder pegar a mesma tração. Exatamente. Com isso passou para quê? Tração de roda d'água. Mesma coisa, tinha um pino central. Algumas faziam esse pino também horizontal. Mas era mais comum ele estar na vertical. Uhum. E isso fez o quê? Isso começou a trazer uma mudança. Veio o vapor também, que foi outra forma de tração. E isso começou a movimentar as pessoas saindo do mundo urbano e virem para cidades. Começaram a montar cidades com base na sua industrialização. Então, essa indústria 1.0 mudou a característica do mundo. Uhum. A 2.0 foi 110 anos depois, foi em 1870. E foi o quê? A eletrificação. Uhum. Agora eu não preciso mais de um ponto de tração movimentando um eixo central, principal, para movimentar. Eu tenho energia elétrica, eu puxo o cabo da energia elétrica e acabou com isso. Começou a surgir as fábricas horizontais. E aí você começa a aumentar a escala de produção. Uhum. Né? Com isso, as cidades começaram a se movimentar. Começou a ser obrigado a ter mais comércio, comércios maiores, movimentar transporte, saúde, tudo começou a concentrar nas cidades. E mais uma vez mudou a cara do mundo, na segunda revolução. Uhum. A terceira foi 90 anos depois. Não, um pouco mais. E os anos vão... 1960. Que foi a era do quê? Da eletrônica, da computação, da automação. E aí você realmente explodiu em larga escala a produção. Foi quando a gente começou a produzir mais carro, quando produzia tudo mais. Tudo era consumido muito mais. Uhum. E a demanda também era muito maior, né? A demanda era maior. Já As tinha cidades aumentado o número começaram a ficar diferentes. É. Lá em 1870, O número de gente nesse meio na tempo segunda fase da Revolução Industrial, começaram a aparecer as faculdades. Começaram a ter que ter engenheiro, a ter alguém, ter conhecimento. Você percebe que cada fase ele vai mudando. E essa quarta está mudando novamente. Por quê? Começou mais ou menos em 2010, 2011, em Hanover, foi quando foi decretado essa indústria 4.0. E ela fez o quê? Fez com que o mundo virasse digital. Então, um cara maluco, lá na Califórnia, decidiu fazer um aplicativo de carona. Falou, vou pôr aqui um aplicativo de carona. Quem vai do ponto A para o ponto B, coloca aqui nesse aplicativo que precisa de carona e alguém vai te oferecer uma carona. Aí, com o tempo, alguém chegou e falou assim, não, eu não vou daqui até lá, mas eu posso ir e eu cobro uma taxa. O aplicativo criou uma taxa. E assim nasceu o Uber. E está no mundo todo. Você vai em qualquer país. Você fala assim, vou pedir o Uber. Você usa o mesmo aplicativo. Não muda nem isso. E ele chega lá para você. Não muda nem o idioma, né? Você continua pedindo na sua língua o mesmo carro. Exatamente. E você paga no seu dinheiro. Exatamente. Lógico, tem a conversão. Você paga no seu dinheiro. Então, você vê, esse é o exemplo. Alguém um dia ficou revoltado porque foi lá devolver na Starbucks 3 minutos depois e pagou uma diária a mais. Falou assim, não, vou fazer um sistema aqui para entregar fita, DVD, eu vou buscar na casa do cara. Depois ele falou assim, em vez de buscar, eu vou distribuir streaming. Né? Eu já é líder desse segmento. Então o que a gente está conhecendo hoje? Uma mudança cultural imensa no mundo. Uhum. Quem hoje não tem um smartphone? A quantidade de delivery que a gente pede.
É toda né? hora, é. Não, e facilitou. É. Você ligava lá pro cara, só pedia uma pizza de mussarela, chegava uma de calabresa. Não era Mas assim? que daí, às vezes os caras ainda erram hoje. Mas Não, é mas isso, é. Porque você a menina ligava, anotava errado. Anotava é. errado, entendia errado, você É. falava uma coisa, ela entendia outra. É isso aí. Isso aí. Aí você ficava perdendo tempo falando o que você queria, né? Hoje você vai no aplicativo, você pega, Não, e você quando pega você errado, ligava às e vezes dá ocupado, aí você tinha que tentar ligar de novo. Não, e aí e dava você- ocupada de é. novo. E você era é. limitado porque você tinha que ter. Você tinha que conhecer o lugar, você tinha que ter o Exato. telefone, É, né? exato, Hoje, é. internet, você procura o lugar Mas em é- qualquer lugar. Mas é que nem o táxi, né? Antigamente então. você tinha que conhecer um taxista, Ou né? ter É. o telefone do ponto, sei telefone lá. do tá, ponto, né? Às vezes ficava telefones- tocando lá e ninguém entendia. Não tinha ninguém, Exatamente. é isso Né? aí. É. Então, você vê que tudo chega hoje para facilitar a vida. Então, hoje, por exemplo, tem muita gente que deixou de ter o segundo carro porque falou assim: eu tenho complemento com Uber. Eu tenho carro a hora que eu quiser. É. Eu tenho carro a hora que eu quiser. Por que eu vou pagar IPVA, seguro, né? Tava Desvalorização falando do disso carro. hoje com um amigo meu. Falando Não. exatamente. Se você colocar na ponta do lápis, às vezes a gente reclama que o Uber é caro. Ah, pô, pra eu ir ali, daqui voltar é R$50, R$100. E aí até fala, mas com R$1.000, né? Você gasta R$1.000 fácil no mês de Uber. Tá bom, mas vai financiar um carro com R$1.000, às vezes você não paga a Mas parcela. paga a parcela. Mas é o carro, é o seguro, é o então, financiamento, exato. é uma série de coisas Sim. que você põe na ponta do lápis, você não sabe se vai chegar lá. É. Né? Então, assim, tudo isso está mudando a filosofia das pessoas. Pega o jovem hoje e não quer ter carro. Pega o jovem hoje e não quer Não comprar quer, casa. Exato. Né? O Airbnb é muito mais fácil, eu moro onde eu quiser, a hora que eu quiser. Exato. Posso morar uma semana aqui, se eu mudar de emprego, eu moro outra semana Exato. lá, é isso aí. E a gente compra imóvel, porque a gente aprendeu o seguinte: ó, tem que pobre De novo, ó. De Pobre novo, de novo. tem que ter a casa própria. Né? Uhum. Você passa a ser menos pobre quando você tem a casa, Casa própria. própria, é isso aí. Não é? É isso aí. Então, por quê? Porque a gente vem dessa cultura. Uhum. Mas os jovens já estão vindo de outra cultura. A cultura você começa a olhar um filme que tá lá na Turquia, você vê que, pô, a cultura é igual a nossa. O cara pega Uber também, o cara assiste Netflix também. Não, mas espera aí. Então, esse mundo 4.0 chegou. E agora, vamos colocar isso na indústria. Se a nossa indústria não modernizar, nós vamos perder. Porque vai chegar de algum lugar mais barato. Uhum. E por que vai chegar mais barato? Porque para fazer esse copo, se eu estiver usando os mesmos equipamentos, mesma forma de produção lá dos anos 60, Você ainda 70, tá na 2.0, 3.0, né? você ainda está no passado. É. O cara vai trazer esse copo aqui, fabricado em larga escala, colocando um robozinho que está fazendo. É. Então, o que vai acontecer? Isso vai acabar a fábrica daqui não aguentando as pernas. E, Antônio, você acha que a IA, ela entra na 4.0 ou ela vai gerar uma 5.0? Eu gosto de uma frase do professor Gustavo Donato, ex-reitor da FEI, né? Não vamos parar de inflacionar os números, né? A inflação 4.0, 5.0, 6.0 e tudo mais. A IA, você sabe que a IA não foi inventada agora, Não, né? é antigo não. pra É dedéu. antigo. Explodiu Ela tá agora. popular Explodiu agora, com o né? chat GPT Exato, aí, é. explodiu, que teve, vamos dizer assim, ela popularizou, tem um Isso, acesso a exato. ela, né? Eu acho que, para o meu pensamento, ela faz parte dessa transformação digital. Tá na 4, né? Ela é uma tecnologia disruptiva, ela é uma tecnologia digital e ela vai acelerar a mudança. Vai substituir as pessoas? Vai. Aqueles que não souberem usar IA. Uhum. Elas vão ser substituídas por quem sabe. Que é igual hoje, você não sabe usar computador, Você está você tá substituído. tá né? substituído. Exato, é. Exatamente. Então, assim, eu acho engraçado, eu já vi posts, por exemplo, onde a pessoa foi lá e pediu para o ChatGPT fazer o comentário, e aí a pessoa pega lá, claro, vou fazer aqui um comentário para você. Tá lá no post, porque ele não apagou nem aquilo. Então, veja só. Eu já vi currículo assim. Nossa. Eu já vi e-mail assim. Tudo, né? Cara, pera aí. Você usa IA para potencializar a sua informação, mas não para ter substituído. Pega aquilo, lê, vê se está coerente com o que você está pensando e põe a tua versão. Corrige. Né? Hoje eu posso pegar um desenho disso daqui, pegar o desenho geométrico que está lá no CAD e tudo mais, e via IA, né, definir o processo de produção. Posso.
Mas eu vou te falar, tá completo esse processo de produção? Bota pra rodar pra ver Bota se é pra rodar. verdade. Não, né? Então, assim, ele vai te potencializar a achar muita coisa. Uhum. Lógico, quanto mais o prompt mais completo, quando a informação básica estiver mais completa, mais ele vai ser assertivo. Ele pode chegar muito perto de 100%, que vai ajudar a gente a potencializar. Uhum. Mas o prompt é meu, Ainda continua nascendo ali de alguém, né? não é verdade? Então, assim, ainda tem o fator humano nessa história e não vai deixar de ter. Enquanto só se a gente se permitir isso. Então, hoje é assim, não tenha medo da IA. Encare a IA. Saiba Aprenda, como né? usar. É. Né? Mas como eu sei usar? Ok. A primeira coisa que eu fiz no chat GPT. Quais são as dicas de prompt que eu posso usar? Bum. Já Ela mesmo se ensina a te usar. Olha, eu quero chegar a isso daqui. Como que eu faço? Pega um desenho e fala assim, ó. Faça a descrição desse desenho. Então, se eu fizer essa descrição, eu vou chegar nesse desenho. Fui lá e fiz. Pô, chegou próximo, lógico, não era o mesmo. Uhum. Aí você percebe. Então, assim, a gente tem que potencializar, mas para mim ainda faz parte da 4, ainda faz parte dessa onda de transformação digital, até que a gente surja uma onda que vá mudar algo disruptivamente. Que é o legal de saber, né? Assim, se agora, depois, ou sei lá quando, a 4.0, uma hora vai morrer e vai chegar alguma coisa a Vai mais. chegar a 5. Vai chegar a 5, né? Vai chegar Então, a 5. eu falo porque, assim, às vezes é muito comum as pessoas já estão desesperadas aí, né? Com a 4.0, com a IA e tudo. Calma! Vive a 4.0, né? Porque, assim, é um negócio que realmente vai acontecer. Sim. Vai vir a 5, vai vir a 6, vai vir a 7. Não tem como lutar né? com, Não né? tem como lutar contra. Mas Isso aí é a natural. gente viu, por exemplo, empresa que estava... Eu não vou... Posso convidar um dia a pessoa para falar aqui, não vou citar o nome, mas é público essa história. A empresa estava quase falindo. A empresa tem mais de 60 anos, fundada pelo pai da geração que está lá hoje. Ele viu a empresa dele quase quebrando por dívidas. Uhum. Né? E é do setor de autopeça, entrega peças para montadora. Um dia o maluco chegou lá e falou: quanto tem no caixa? Tem tanto. Vamos gastar isso aqui, põe a IoT. Você é louco, bicho. A gente tá fechando a empresa, quer colocar dinheiro aqui. Não, vamos tentar salvar e tal. Começou a colocar naquelas máquinas dos anos 70 que ainda produz o que ele fabrica, e bem, Só que ele começou a agora- colocar IoT. Em 4 anos, ele pagou todas as dívidas. Olha. Em 4 anos, ele dobrou a capacidade de produzir com o mesmo ativo e as mesmas pessoas. Só que com tecnologia, né? Só colocou tecnologia de apoio. Uhum. Ele não automatizou nada. Continua usando as mesmas pessoas, com as mesmas máquinas. Só que ele começou a coletar informação. Essa máquina com essa temperatura, esse produto com aquela temperatura, essa máquina para fazer esse produto é melhor aquela, esse operador é melhor naquela máquina, aquele operador conhece mais essa. Pô, esse operador é muito mais produtivo que o outro, vamos descobrir o que ele está fazendo de melhor. Esse vai de melhor de manhã, esse de tarde. Esse é o melhor de manhã, esse é o melhor à tarde. Hum. Esse aqui não está tendo performance, vamos entender o que está acontecendo com ele. Entende o que está acontecendo, traz ele para performance normal. E com isso você potencializou o quê? Pessoas. Você potencializou o processo e passou a produzir o dobro. Impressionante, né? Agora ele pode falar assim, agora eu posso pensar em automação. Uhum. Mas antes ele não tinha dinheiro, antes ele não tinha necessidade. Falava assim, vou pôr uma automação aqui, ele vai fazer 4, 5 vezes mais produto do Errado. que eu faço, Não, do que eu necessito. e Não às tem vezes- mercado para isso. e às vezes eu brinco também, Antônio, que assim, né? É importante passar por essa fase, porque certamente ele corrigiu e melhorou muita coisa. No processo. Agora, quando ele automatiza um negócio certo. É. Porque automatizar a Coisa cagada errada, vai Exato. replicar o erro ali. vai Exatamente. acelerar o erro, né? Exatamente. Então, assim, tudo isso vai desse esforço. Então, é esse o mundo que a gente precisa trabalhar, melhorar Uhum. o processo, entender o que está acontecendo antes de sair automatizando aquilo que está ruim. Não, legal. Bom, certamente não vai dar tempo de a gente falar tudo que a gente tinha para falar aqui, né? Então, mas eu vou tocar num assunto aqui que de fato para mim é bastante importante, até para a gente entrar aqui no processo final. Uma coisa é verdade, no Brasil,
né, o digital é ou não é para todos? Para mim, não é para todos ainda, né? Eu acho que ainda tem uma lacuna muito grande aí. O digital é para todos, mas nem todos têm o acesso. Boa. Acho que então talvez essa seja realmente a melhor frase. É para todos. Deveria ou deve ser para todos, né? Mas nem todo mundo ainda tem o acesso. Exatamente. Então, assim, quando a gente está falando de uma população jovem, a gente está falando dessa população jovem que está aqui na nossa bolha que a gente conhece. Uhum. Se a gente sair dessa bolha, você vai encontrar uma população jovem que não tem smartphone, que não sabe o que é internet. No Brasil. A gente ainda tem isso, né? A gente ainda tem isso. Está fora da nossa bolha. A gente não está enxergando, mas eles existem. Então, não é falar a geração de hoje ela é nativo digital, não. A geração de hoje com acesso é nativo digital. Tem uma geração de hoje que não é. Aí. Então, a tecnologia é para todos. Todo mundo pode usar o seu smartphone. Uhum. Mas nem todo mundo ainda tem ele. Ainda tem ele. Ou tem acesso a ele. Show. Acho que, cara, só essa frase aí já valeria um podcast, cara, hein? Meu Deus, sensacional, top demais. Antônio, cara, isso é muito legal, assim, os bate-papos que a gente tem aqui, eles voam, né? Eles passam muito rápido, a gente acaba mergulhando em uns assuntos aí que realmente são mais legais e polêmicos às vezes, enfim, e o tempo realmente escapa, né? A gente tinha aqui programado ainda falar algumas outras coisas, sim. Mas o que é legal, que é o que a gente sempre brinca aqui, todo convidado que vem aqui, ele já deixa engatilhado a segunda visita, né? Porque certamente ficou um monte de coisa pra gente falar, né? Não vai ter jeito. Sim. Né? Mas até pra gente chegar ali antes do encerramento, cara, você aí, o cara falou, não, eu não sou tudo isso. Aí o cara dá várias aulas pra gente aqui. Aula de história aqui, fantástica. Eu até fiquei envergonhado, né? Eu não sabia responder, eu falei, eu não vou chutar errado aqui. Mas fala pra gente, deixa um livro aí, né? Acho que é muito valioso. Aquilo que você falou hoje, ter acesso à informação é mais rápido, é mais fácil, né? E eu acho que sempre uma indicação de um bom livro pode ser realmente um ótimo começo para muita gente, né? E, enfim, e deixa depois aí suas redes sociais, LinkedIn, para quem quiser te procurar, trocar uma ideia, bater um papo, enfim. Legal. Minhas redes sociais todas são antoniocarlos.neves, tanto Instagram, LinkedIn, podem me achar. Não tem YouTube. Mas Instagram, LinkedIn eu tenho. antoniocarlos.neves. Boa. Sempre legal conversar, roda de conversa para mim é uma coisa bacana a gente falar a respeito. Eu deixo o seguinte, para quem acha que a transformação digital dentro de uma empresa é um Big Bang, não é. Ela é feita por fases e por etapas. Você fala assim, por onde eu vou começar? Né? Não é que nem a reforma de casa, você fala assim, quebra tudo. Não, você vai por etapas. Né? Por quê? Para não arriscar. Não existe uma receita de bolo para todas as empresas. Cada um vai construir o seu processo. E é uma jornada. Não é um projeto, é uma jornada. Transformação digital é uma jornada. Para entender essa jornada, a minha sugestão é um livro chamado Organizações Exponenciais. Legal. Ele é do Salim Ismail, né, o principal autor do livro. Ele traz dicas e soluções para que você aplique a transformação digital dentro de organizações. Um segundo livro que vai além desse é do Peter Diamandis, chama Abundância. O futuro é melhor do que você imagina. No primeiro, ele vai te ensinar como fazer a transformação digital. O segundo, ele fala o seguinte, a abundância está aí e você não está explorando. Exemplo que aconteceu nessa fábrica que eu falei. Esse tema já é um tema que já me desperta, porque é isso aí, eu acredito porque muito nisso. Às vezes você fala, eu não tenho recurso para aumentar minha fábrica. Ele tinha os recursos, ele tinha as mesmas máquinas, ele tinha tudo e dobrou a produção. Isso é abundância, né? E o terceiro, vamos conhecer o mundo de startup enxuta, do Eric Ries. Isso daí é legal. Isso daí a gente já fez até básico, com Buca lá, muito top esse livro. Esse livro ele é básico para você falar o que é uma startup. Muitas vezes a nossa empresa tem que passar por um processo de startup, talvez, para ser mais ágil. Voltar a ser uma startup. E eu brinco com as pessoas, não pensem, né? Qualquer empresa sempre nasceu no quintal, sempre nasceu na garagem, ela cresceu. O importante é saber como ela cresceu. Então, se você cresceu sem saber contar essa história, é porque você cresceu organicamente.
Tem algum demérito? Não. Mas você não sabe como fazer essa receita para crescer novamente. Uhum. Então você precisa saber. Tem É que ir isso. lá e voltar. Pô, que Tem que legal. revisitar. Show de bola, Antônio. Obrigado aí demais por essa conversa, por esse bate-papo. E você aí que tá assistindo, curtindo a gente, né? Se quiser bater um papo aí com a gente aqui, com o próprio Antônio, pode deixar os comentários aqui embaixo. A gente vai ter o maior prazer de te ajudar, de te conectar nesse ecossistema todo que foi falado aqui, né? De tecnologia. E eu acho que a principal dica é se você é aquele cara que tá ouvindo a gente, que tá naquele momento um pouco mais delicado, um pouco mais desesperado, o próprio Antônio aqui, né, em poucos minutos contou aí 2 ou 3 histórias muito bacanas de pessoas que nem só às vezes se reinventaram, mas só reacreditaram no próprio negócio e conseguiram ali gerar uma excelente transformação, um novo impulsionamento ali da sua empresa e da própria carreira, enfim. Acho que essas histórias sempre são muito inspiradoras e vale muito a pena. Valtinho, obrigado aí de novo Bom por estar demais. com a gente. Aprendi horrores. Nossa, cada vez que a gente senta nessa mesa aqui, a gente já sai com um monte de fumacinha na cabeça, né? A gente vem para conversar e aprende um monte, enfim, se provoca muito aqui, né? Toda vez que a gente conversa. Legal. Brigadão mesmo, Antônio. Eu que agradeço. Foi bom demais a gente falar. E você, não deixa de curtir o nossa gravação aqui. A gente também tá no Spotify, pode procurar a gente lá, se inscreve aqui no canal, deixa ali o alerta ligado para que quinzenalmente você seja avisado sobre os novos conteúdos que a gente vem gravando. Não deixe de seguir a TechSlab, @TechSlabSoluções, a gente tá no Instagram, tá no Facebook, tá no TikTok, tá no LinkedIn. Acesse o nosso site www.techslab.com.br, conversa com a gente, né, para poder falar sobre tecnologia, entender o mundo da tecnologia aí na sua empresa, enfim, e certamente encontrar um caminho que possa te ajudar ali a movimentar a sua empresa e melhorar, né, algum conteúdo, alguma produtividade. Tá bom? Legal? Show. Obrigado de novo. Valeu, gente. Até mais. Obrigado. Valeu.